Situações que envolvem, né, a sua vida como futuro aposentado. Olha só, mas você tem uma caminhada para chegar lá, né? A gente fala sobre os seus direitos com a advogada Válbia Garrote, ela que é especialista em direito previdenciário. Nesse momento previdenciário, semana passada eu até falando para ela nos bastidores sobre esse tema, né, aposentadoria especial, e ela trouxe hoje para a gente debater e dividir com todos vocês que nos acompanham. Aposentadoria especial. Em que condições, Válbia, ela pode existir e pode beneficiar a quem está nos ouvindo? Muito bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. As minhas quartas começam muito animadas quando eu venho para cá. É sempre muito bom. Mas vamos lá. A resenha é garantida, né? Com certeza, a resenha é garantida. Eu venho para cá para falar para as pessoas sobre aposentadoria, mas eu aprendo muito mais. Eu saio daqui, olhe... Daqui a pouco eu estou PhD. A aposentadoria, portanto, especial. O que é a aposentadoria especial, Válbia? A aposentadoria especial, Thaís, ela é específica para quem trabalha exposto a agente nocivo. Existe, na verdade, assim, é importante a gente até desmistificar, existe o segurado especial, que as pessoas, às vezes, eles confundem isso. Ué, segurado especial, aposentadoria especial é a mesma coisa? Não. O segurado especial, que a gente chama, é aquele que trabalha na zona rural. A aposentadoria especial é para a pessoa que trabalha exposta a agente nocivo à saúde. Então, assim, são coisas diferentes. Então, quem tem direito à aposentadoria especial não é o segurado especial, né? Isso às vezes, fica meio que confuso. O segurado especial que trabalha na zona rural, o nome já diz, ele é especial porque ele está ali também exposto ao sol, à chuva, a calor, mas ele não tem direito a esse tipo de aposentadoria. Já os segurados profissionais liberais, autônomos, empregados, que trabalham expostos a vírus, bactérias, ruído acima do permitido, os metalúrgicos, esses sim são pessoas que, quando se aposentarem, terão direito à aposentadoria especial. Então, o que é que faz ela ser especial? A diminuição do tempo de contribuição. Basicamente, é isso que acontece. Nesse caso, o código que vai estar, no caso, né, acompanhando a história de vida desse trabalhador, já vai ter que ser previsto desde o momento da contratação, né? Na verdade, Marcos, essa história do código, as pessoas chegam dizendo assim, eu recebo insalubridade. Eu entendi. Né? Eu recebo a periculosidade, então eu tenho garantido, né, doutora? Não. Não é isso que te garante. Certo. O que é que a gente precisa entender? Essa pessoa que trabalha exposta a agente nocivo, ela vai contribuir como se ela é uma contratada de um hospital, né? Então, o que é que acontece? Ela é segurada empregada e ela vai contribuir de acordo com a renda dela. Então, não há, por parte do segurado, um acréscimo ou algo diferente, um código diferente para isso. Certo. O que há ele em atividade, pode receber esse benefício, que o fato dele ter isso lá no contra-cheque dele, ou na ficha financeira, se for um servidor público, não garante, por si só, uma aposentadoria especial. O que é que vai garantir? Ele está exposto de forma permanente, ininterrupta, e isso quer dizer que é todo dia? Não, isso quer dizer que aquela atividade é indispensável, a exposição dele. Se ele não estiver exposto, ele não tem a atividade. Eu entendo. Entendeu? Então, a diferença está aí. E isso é demonstrado através de documentos. Então, ele precisa demonstrar na prática que ele está exposto. E, a partir daí, é que com esses documentos, e aí, Marcos, é importante a gente entender que, como o direito é mutável, o direito previdenciário, para cada período, digamos assim, existiram, ao longo da história, documentos específicos. Então, hoje ele ainda está exposto. E ele quer se aposentar hoje, mas ele trabalha desde 90, vamos imaginar. Qual é o documento? É o mesmo de hoje? Não, é o da época de 90. Então, nesse caso, o tempo rege o ato. Por exemplo, para que as pessoas entendam, antes, e elas acham que pode ser isso até hoje, e não é. Antes era por categoria, até abril de 95. Então, todo mundo que era médico já estava garantido. A categoria demonstrava que era médico, já tinha. Todo metalúrgico, todo aquele que trabalhava
nas minerações já sabia. Hoje não. Hoje existem documentos chamados PPP e LTCAT. Então vai depender da época que você quer comprovar a exposição ao agente. Perfeito. Entendeu? A gente tem interação de teleouvinte pelo Zap Mix. A nossa produção vai dar uma escutada no áudio aqui, porque assim não dá pra gente ler. O Zap tá aberto aqui, mas não consigo ouvir o áudio. A produção tá ouvindo e daqui a pouquinho a gente repercute aí essa informação do José Jackson Braz da Silva, ele que é de Marechal Deodoro e tá ouvindo aqui. Até 5 mil. Podemos colocar? Então vai lá. Hoje em dia eu trabalho como autônomo, eu trabalho com entregas. Ele trabalha com entregas como Hoje em dia eu autônomo. trabalho como autônomo, eu trabalho com entregas. Mas tem um áudio primeiro dele aí que ele explica direitinho. E o Mix, eu sei que o tema não é esse, mas eu tenho dúvida. Eu tenho 2 fichas no trabalho, aí tá embaixo, eu acho que provavelmente o tal de hoje está o nome em aberto. Isso significa alguma coisa que eu posso me prejudicar daqui para frente ou isso é normal? Tá aqui, ele tem dois registros, né, de vínculos de trabalho e hoje ele trabalha como autônomo, como entregador. Qual é o nome do nosso telespectador? É o Thaísia? José Jackson. José Jackson, bom dia. Agradecemos aqui a sua participação. Deixa eu te explicar. Pelo que você nos mostrou aqui e nos relatou, você tem 2 vínculos que estão na tua carteira e esses vínculos estão em aberto, ou seja, não teve a bendita data fim, que a gente já conversou sobre isso aqui, Marcos. Não foi encerrado. Não foi encerrado. Você pode até ter sido encerrado na empresa, mas por alguma razão, erro de sistema, a empresa não encaminhou, enfim, tem várias situações, tá? Isso não significa necessariamente que a empresa não fez o papel dela. Isso significa que o sistema também do INSS não funciona tanto como deveria. Então, o que é que você precisa fazer apenas, José Jackson? Se você era empregado, né, como a gente viu aqui, tinha essa carteira, provavelmente a carteira assinada, a empresa está aqui dentro do teu CNIS, o que você precisa apenas é pegar a tua carteira, dentro na tua carteira de trabalho, acredito eu que foi dado baixa. Então, você pega essa carteira, você vai ligar no 135 e vai dizer, eu preciso fazer um acerto de vínculos. Não existe no site essa opção para você fazer diretamente no site, na página do Meu INSS que a gente chama. Você vai entrar em contato com a telefonista, a atendente, vai pedir um acerto de vínculos e aí ela vai dizer qual é a data, vai mostrar e você vai... Aí sim, você entra no site e você vai pegar a tua carteira de trabalho, vai demonstrar se lá tiver a data fim, encerrado, junta isso no processo que vai ser aberto para você e haverá o que a gente chama de acerto de vínculos. O INSS vai atualizar o teu CNIS e vai ter lá dizendo até quando você trabalhou na empresa X e na empresa Y. Ok? Então, isso conta como tempo, óbvio, e é importante que você faça isso o quanto antes. Por quê? Você hoje é autônomo. Então, como autônomo, a obrigação de contribuir é a dele, né, Thaís? Então, assim, se você hoje... Quero que você tenha muita saúde, mas se você precisar do INSS para um auxílio incapacidade temporária, né, por exemplo, e se você não estiver pagando o INSS enquanto autônomo, e se o vínculo, desses 2 vínculos, eles já cessaram o que a gente chama de período de graça, você não vai ter assistência do INSS se você precisar se ausentar para tratar alguma doença. Então, é importante que você veja isso e, mais do que nunca, é importante que, enquanto autônomo, você contribua para você não perder a oportunidade. Insisto, com o exemplo do nosso colega aqui, telespectador. É importante viver contribuindo porque você não precisa do INSS só na aposentadoria. Você pode precisar a qualquer momento para você se ausentar, porque precisa tratar alguma doença que foi acometido. Esse período que ficou em aberto pode gerar alguma cobrança por parte do INSS? Para ele não, porque nesse caso ele era empregado. Então, na condição de empregado, o INSS não vai cobrar nada dele. O que é que o INSS vai cobrar dele? Apenas, então, somente que ele demonstre que fechou aquele contrato. Mas, financeiramente falando, nada. De cobrança. Isso. Agora, em contrapartida desse período de autônomo, se ele não contribui e, de alguma forma, o INSS percebe que ele tem uma atividade remunerada, aí o INSS pode cobrar dele. Porque todo aquele que trabalha e recebe por isso, é obrigação
da pessoa contribuir, se ela não for segurada, é empregada. Se ela for um autônomo, que é o caso dele. Aí, realmente, a partir daí, sim, é cobrado. Um detalhe importante que vou só reafirmar aqui algumas coisas que você colocou para nós, né? Os riscos à saúde e também a integridade física. A doutora colocou alguns exemplos aqui, tá? Trabalho com excesso de ruído, com eletricidade acima de 250 volts, com produtos químicos. Voltando à aposentadoria especial. Voltando especial. Que é o tema de hoje, né? Como vigilante, como profissional da área de saúde e diversas outras situações. Há, inclusive, alguns trabalhadores específicos que trabalham transportando o chamado lixo hospitalar. Ele está diariamente exposto também àquela situação. Um detalhe que a gente quer saber aqui, de forma muito clara, é quanto tempo tem que ser de contribuição para se encaixar na aposentadoria especial. Ótimo. O que acontece nesse caso, Marcos? Vai depender muito da atividade que ele está exposto. Por exemplo, como a gente começou nossa conversa hoje, aqueles que trabalham nas mineradoras, nos subsolos, né? Então esses aí eles precisam estar expostos, veja, 15 anos. Então, 15 anos exposto a isso. Os anos de contribuição para especial consta entre 15, 20 e 25. 15, 20 e 25 anos. 30 é o normal para a mulher e 35 é o normal para o homem. Então, 15 para os mineradores, 20 para quem trabalha exposto, por exemplo, a amianto. Onde é que a gente vai encontrar isso? Em freios, né? Em pneus, em lonas de freio, essas coisas. Então, normalmente, quem tem uma oficina que trabalha, que pode ter esse tipo de substância, aí vai precisar completar 20 anos. Mas aqueles outros, então, todos os demais que estão expostos, o ruído, como você falou, a área da saúde, o motorista de ônibus, o eletricista, todos os demais, 25 anos. O detalhe aqui, que é importante que as pessoas entendam, hoje, antes era só comprovar, desculpa, Cris, Cris agora falou em mim, hein, Cris? Depois eu tô aí, essa semana eu fui para lá e fiquei com, a gente esteve lá essa semana. Um beijo, Cris. Então, o que acontece, Thaís? Hoje, você precisa demonstrar idade e tempo de contribuição. Antes, a aposentadoria especial, ela era uma das melhores, na verdade, porque você precisava demonstrar apenas o tempo de contribuição, e era um tempo menor. Então, independia da idade. Veio a reforma e a reforma disse, não, eu quero esse povo trabalhando mais tempo. Então, veja, se a gente observar bem, a aposentadoria especial, que antes era uma forma de cuidar, de prevenir, né, com aquela pessoa que está exposta, ela hoje não está mais pensando em cuidar do segurado. Ela apenas está ali olhando para uma reparação. Porque hoje você vai ficar lá exposto, por exemplo, na regra de transição, para quem já existia para o INSS e não pegou a regra de direito adquirido, você vai ter que somar pontos. Então, além dos 25 anos... tem essa história, né, ainda tem essa história. Você vai ter... E esses pontos vai vir com idade e com tempo de contribuição de tempo comum. Pelo menos isso eles fizeram para ajudar. Mas quem entrou para trabalhar nessas áreas depois de 2019, ou seja, a partir do ano de 2020, só vai se aposentar pela especial depois que completar 60 anos. Então, chega a ser discrepante. Como é que eu estou exposta... Né? Se você tem ali um benefício por tempo de contribuição por estar exposto ao risco, como é que você tem um limite aí de idade para se aposentar? Exatamente. Então, o INSS exige que você fique exposto não mais 25, mas sim 60 anos. Impressionante. Como é que prova isso, doutora? Com documentos, olerites, o que é que serve de prova para esse trabalhador? Hoje, a gente precisa comprovar através de basicamente dois documentos, que é o LTCAT, que esse documento ele é assinado por um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, e o PPP, que é um laudo, ele é o perfil profissiográfico previdenciário, que a gente chama. Esse documento ele é feito pela empresa e qualquer pessoa da empresa assina esse documento. Porém, o PPP só é feito a partir do LTCAT, que é esse laudo, né, laudo ambiental que existe. Como é que é feito? É avaliado o ambiente. Como é que essa pessoa trabalha? É exposta de que forma? Por exemplo, o ruído. Hoje,
tem que estar acima de 85 decibéis. Então, esse laudo vai lá medir para ver se você está realmente exposta a isso. O eletricista, o laudo vai lhe mostrar se realmente é acima de 250 volts. Porque se for 249, você não entra. Agora, no caso, isso aí, essa questão da ambientação, quem é que provoca essa inspeção? É o trabalhador no momento de uma querela jurídica com a empresa, ou o sindicato dele automaticamente, até para preservar os seus trabalhadores, já provoca o Ministério do Trabalho para que isso venha acontecer? Perfeito, Marcos. O ônus aí da prova é do segurado. Sempre do trabalhador? Sempre, sempre. O trabalhador vai ter que pedir isso. O interesse é partir do seguinte princípio, o raciocínio é, de que é o interesse para ter essa aposentadoria? É minha, então eu tenho que demonstrar isso. Uhum. É meio, assim, a meu ver, meio até... evitaria problemas, evitaria até tramitação. O sindicato, por exemplo, não pode emitir. Olha, e nem pode provocar a ida da... Ele até pode em nome do segurado, mas assim, necessariamente ele não precisa de um sindicato para isso. Ele chega até a empresa e diz, eu quero o LTCAT e o PPP para demonstrar essa exposição, porque eu quero uma aposentadoria especial. Mas assim, é importante para a gente deixar isso claro também para as pessoas. Essa aposentadoria, como a gente já conversou, ela já foi uma boa opção. Hoje, o que é que normalmente... E aí eu insisto, Marcos, cada caso é um caso. E aí entra essa questão da análise muito pessoal, que é intransferível isso. Aquilo que você viveu, a Thaís não viveu e vice-versa. Na vida previdenciária, né, que a gente está tratando aqui. Então, o que é importante? Você precisa entender o seguinte, o raciocínio das pessoas, e isso a gente demonstra via planejamento previdenciário, o que é que eu preciso entender? Se eu estou exposta, porque qual é o nosso raciocínio? A regra antes era 80% e o valor que desse na média recebia todo. Isso era ótimo. Hoje, você faz uma média, não mais de 80%, mas sim de 100%. E o que der o valor da média, você começa recebendo 60%. Então, qual é a lógica que eu vou sair pela especial se eu fico 60 anos de idade trabalhando para ter os 25, mas eu tenho que ter 60 de idade, e eu ainda vou sair com 60% da média. Então, é importante que as pessoas entendam. Há uma saída para isso? De que forma? Aí eu tenho que fazer de todo jeito, Marcos. Eu vou reconhecer o tempo de especial, precisa. Uma vez reconhecido, eu vou pedir para que transforme em tempo comum. Há um aumento para a mulher em torno de 20% e para o homem em torno de 40% desse tempo. E aí ele tem a oportunidade de entrar numa regra de direito adquirido, ele tem a oportunidade de entrar numa outra regra que não especial, e esse tempo que a gente transformou aí, isso vai reverberar no valor do cálculo. Quanto maior o tempo de contribuição, maior o coeficiente que eu vou aplicar. Então, talvez haja aí uma possibilidade de melhorar o valor. Pela especial, eu transformo dessa forma para melhorar o valor da minha aposentadoria. Mas a aposentadoria especial, puramente falando, não é talvez um bom negócio hoje, a grosso modo, né, de um modo geral, assim que a gente pode dizer. Então, para que as pessoas abram os olhos. Eu estou na especial. Para eu não perder tanto, eu posso transformar o tempo de especial em comum e aumentar o meu coeficiente no cálculo. Pois é, tá aí, né? Porque a especial foi para o espaço no modelo antigo, né? Depois da reforma aí previdenciária. Agradecendo mais uma vez a presença didática aqui da Valbia Garrote, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Até a próxima quarta. Até, se Deus quiser. Valeu. Beijo. Valeu, Valbia. Não vou esperar vocês se aposentarem para levar vocês no Marrana, não, hein? Tá chegando aí Vou cobrar, a hora hein, Thaís? de irmos no Marrana.